Muito bom, eu quero falar hoje com a gente, nessa nossa série sobre Atos, sobre obediência, renúncia e multiplicação. Três coisas que a gente vê muito no livro de Atos, que estamos estudando. E ao mesmo tempo é algo que a gente, se entendemos como funciona, podemos experimentar aqui nessa vida aquelas coisas novas, aquele melhor de Deus. Nós podemos ir mais além. Enquanto o sistema desse mundo diz que para você ir mais além, você tem que fazer o que você quer, buscar os seus sonhos, acumular o máximo que pode, no reino de Deus funciona um pouco diferente. Então eu queria propor duas situações que geralmente acontecem conosco. Uma situação é isto: se Jesus pedisse para você, se Ele prometesse a você, que se você renunciasse a algo muito importante para você, Jesus fala assim para você, se você renunciar a algo muito importante para você, eu vou te abençoar poderosamente. Você faria qualquer coisa que Ele pedisse? Jesus fala, se você renunciar a algo que eu vou te pedir, eu vou te abençoar poderosamente, vou te prosperar. Você faria o que Ele pedisse? Fala, não, sim, beleza. Depende. Eu queria avaliar se compensa. A gente gosta de avaliar se compensa, né? A nossa mente é muito compensadora. Ou então você diria, não tenho que renunciar a alguma coisa para Ele me abençoar. Qual será a resposta certa? Você não precisa dizer a sua resposta. Agora tem uma outra situação. E se Jesus prometesse que se você renunciasse a algo muito importante para você, Ele abençoaria outras pessoas poderosamente. Não você. Ele não ia garantir nada para você. Mas Ele fala assim, se você renunciar a algo que eu vou te pedir, eu vou abençoar outras pessoas poderosamente. Você faria o que Ele pedisse? Claro, faria. Depende de quem seriam essas pessoas. Elas são boas, elas são más? Eu conheço elas. Eu quero saber quem são. Ou você diria, não tenho que ficar sem algo que é meu direito para que outros sejam abençoados, porque Jesus sempre abençoa a todos. É uma questão interessante, ou não é? Como é que nós pensamos na maioria das vezes? O Senhor não vai responder botando a marca no quadradinho? Não. Essa marca aí, quem tem que fazer é cada um de nós, né? Mas eu quero expor para você a palavra de Deus sobre essa situação. Jesus pede renúncia a nós? Pede ou não pede? Ele falou, quem não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não vai conseguir ser meu discípulo. Então a pergunta que a gente pode pensar seria isso: eu seria capaz de renunciar, mesmo que ninguém ficasse sabendo? Ou quando eu faço uma coisa que me custou, eu tenho que dar um jeito de alguém saber que no final, olha, eu fiz o que Jesus pediu. Eu já vi muitas pessoas fazerem. Você já viu? Eu já fiz isto. Teve uma época que eu ficava muito preocupado se as pessoas estavam vendo o que eu estava fazendo para Jesus. Mas na verdade, se eu estou fazendo para Jesus, por que eu tenho que ficar preocupado se as pessoas estão vendo? Mas faz parte da vida, é o processo de maturidade. As crianças aqui ficaram fazendo o quê? Pai, olha eu. Ou então eles ficaram assim, né? E depois vão dizer para você, pai, você viu? Seria capaz de renunciar mesmo sem uma recompensa para mim? Sem garantir que vai ter alguma coisa para mim?
Porque, gente, a religião evangélica ensina muito um sistema de compensação. Se você der alguma coisa, Deus tem que te dar. Se você fizer, Deus vai dar. Se você der dízimo, Deus vai dar não sei o quê. E se você fizer isso, obedecer, Deus vai te dar isso. Então, basicamente, as pessoas são ensinadas a fazer trocas. Mas aí tem que rasgar a Bíblia, porque isso não tem base. Como já pregamos aqui. Eu seria capaz de renunciar apenas por obediência e amor a Cristo? Então, a Bíblia está cheia de histórias de renúncia e de não renúncia. Quero falar com você hoje 2 histórias sobre renúncia. E o que Deus pode fazer a partir da renúncia. 2 histórias que você conhece. Se você já leu a Bíblia, você conhece. A primeira história é a história de Paulo e Silas, que está exatamente no capítulo 16 de Atos, do começo ao fim. Não vou ler tudo, coloquei até os textos aqui. Mas o que acontece é que Paulo e Silas, eles saem numa viagem, né? Missionário, eles saem para fortalecer os irmãos, ver como estão as igrejas. Não tem WhatsApp, não tem transmissão ao vivo. Na verdade, o negócio é andar a pé, andar, não é? Sei lá, quando consegue, de cavalo, mas não é todo mundo tem cavalo. Cavalo é um negócio muito caro. Cavalo é uma coisa para gente rica, não é verdade, não? Para quem tem posses, eles têm que andar a pé, ou então tem que pegar um barco. Então, diz o texto em Atos 16 que, em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, pois o Espírito Santo os impediu. Você viu isso, não? O Espírito, quem impediu? O Espírito Santo impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte, em direção à Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. 2 vezes. E então, seguiram viagem pela Mísia até o porto de Troade. E naquela noite, Paulo tem uma visão na qual um homem da Macedônia, em pé, lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Então esse texto é interessante porque esses 2 homens estão tentando fazer a obra, eles querem cumprir a missão, eles estão saindo e eles estão bem intencionados, ele quer fazer uma coisa boa, mas o Espírito Santo está impedindo eles. O Espírito Santo pode nos guiar impedindo e fechando portas, ao invés de facilitar e abrir portas. Já aconteceu isso? Às vezes as coisas estão sendo impedidas, às vezes as coisas não estão conseguindo, e aí você está achando que é o inimigo, mas de repente, deixa eu dizer, você está obedecendo a Deus? Porque se você não está obedecendo a Deus, aí é uma confusão. Se você não está andando nos caminhos que Ele te propôs, você pode dizer: o que será? Na verdade, o diabo vai gostar muito que você ande por uns caminhos que não são o que Deus permitiu. Aliás, ele vai te prosperar nesse caminho, porque... Mas aí você tem Paulo e Silas tentando fazer o que Jesus pediu, eles estão querendo obedecer a Jesus, e de repente o Espírito Santo impede eles de fazer uma coisa que parece boa, de ir num lugar que parece que vai dar certo. Mas sabe o que eles fazem? Eles não param e falam: Deus, o que está acontecendo? Eu estou aqui te servindo, mas as coisas não vão. Eles não fazem um negócio desse. Eles não são mais crianças. Eles continuam indo. Falou: tá bom. Então o que vai acontecer? Vou para Troade, vamos lá no porto. E lá, eles não desistem. Eles continuam orando. Até que eles têm clareza de onde ir. Só que veja bem, gente, aqui é o pequeno mapa. Eles estão aqui. Não sei se tem, não dá para ver aqui. Ups. Volta. Eles estão aqui, o laser não funciona, não aparece muito. Eles estão aqui embaixo, ó, em Antioquia, na setinha, e eles vão, Derbe, Listra, e quando Antioquia quer ir para a Frígia, Galácia não vai, quer ir para a Ásia, não dá, eles têm que ir para a Mísia, não consegue, vai em Troade, e de Troade, então eles têm que pegar navio, navegar por isso aqui tudo para chegar em Neápolis, aí chega em Filipos, que está aqui. Olha a distância. Nesse caminho, Paulo e Silas vão sozinhos. Em Listra eles pegam Timóteo. E Lucas se junta a ele em Troade. Então são 4. 4 agora, são 4. Pelo menos 4.
Eles fazem essa viagem, depois eles vão aqui, ó, para Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Éfeso, depois chegam em Cesareia e vão para Jerusalém, Samaria e depois voltam para Antioquia. Demoraram 3 anos. E nisso Paulo passa o ano em Corinto. Eles percorreram cerca de 5.000 quilômetros. Entendeu? Você entendeu? Eles saíram obedecendo, mas eles não tinham certeza exatamente como seguiria. Mas eles fazem uma coisa, eles não desistem, porque eles sabem que estão servindo a Jesus. Amém, irmãos? Então, quando você está servindo a Jesus, você não precisa desistir, é só continuar. E pergunta, Senhor, é o Senhor que está impedindo ou o Senhor que não estou? Às vezes Jesus nos impede, porque está dizendo, filho, o que eu quero é outra coisa. Então, Paulo vai chegar a Filipos, e quando ele chega, eles vão por um lugar de oração, e lá eles encontram em Atos 16, 13, algumas mulheres ali, e eles conhecem Lídia, e Lídia se converte, e a família toda de Lídia é batizada, e logo de cara ganha uma família, e a Lídia fala, fica na minha casa, não dá, Lídia é gentia, eles são judeus, mas ela fala, por favor, se vocês creem que eu sou de Jesus, fique na minha casa. Aí o Senhor falou, bom, é aqui. Porque, gente, eles são de grana para ficar em algum lugar. Não sei se eles têm dinheiro aqui, eles saíram com algum dinheiro. Mas ficar em hospedagem custa caro, agora eles têm uma casa. E eles ficam ali muitos dias, e vão lá, então não tem sinagoga, não diz que eles estão numa sinagoga, eles estão falando com gentios. Tem judeus ali, mas não é uma... Parece que eles não estão na sinagoga, ou eles por algum motivo não foram. Aí em Atos 16, o que acontece? Certo dia, enquanto ele ia para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava, possuída por um espírito pelo qual predizia o futuro, o espírito da adivinhação. Com suas adivinhações ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Porque, gente, todo mundo quer saber o futuro, é ou não é? E o que tem de profeta evangélico prevendo o futuro, desde que você forneça uma contribuição missionária para o irmão. Mas não existe base bíblica, profética no Novo Testamento para predizer futuro, para chegar e falar, ei, Rafael e Cíntia, eu vejo que Deus quer que você case com tal pessoa, que você deixe isso. Não existe esse tipo de coisa. Existe encorajamento, existe edificação, existe admoestação, aquele que a gente fala assim, existe edificação, existe consolação. Por que não existe? Porque no Novo Testamento, Deus quer guiar você diretamente pelo Espírito dele. Amém, irmãos? Fala para a pessoa do seu lado. Deus quer te guiar diretamente. Se você ficar atrás de profeta, de profetiza, para dar resposta, o que eu faço agora? Quanta gente que casou errado, quanta gente que abriu negócio, fechou negócio por profetagem. É diferente quando você tem uma palavra de Deus e Deus usa uma pessoa profética para confirmar. Amém, irmãos? É diferente. A Bíblia diz, o Senhor te guiará continuamente. Já está lá no Antigo Testamento. Então, mas essa mulher predizia o futuro por um espírito enganador. Ganhava muito dinheiro. Ela seguia Paulo e ficava dizendo que esses homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Estava falando a verdade. O capeta estava entrando na onda. O capeta estava se aproveitando da confiabilidade de Paulo e Silas. Está entendendo, não? E o pessoal falou o seguinte, pô, mano, olha, até... Então, você imagina, se essa mulher, que está debaixo de uma possessão demoníaca, fala coisas boas, as pessoas podiam dar crédito a ela para outras coisas. Podiam ou não podiam? O diabo é mestre enganado. E acontece que Paulo foi tolerando isso por um tempo, tudo. Talvez porque o Espírito Santo não permitiu que ele expulsasse logo. Mas aí o que acontece? Ficou por vários dias até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante, saiu. Aí temos um problema. Quem ganhava dinheiro não ganha mais. E aí esses caras fizeram o quê? Ficaram muito revoltados, levaram Paulo e Silas para a praça do mercado ali, chamaram aquela multidão, criaram um tumulto e falou, esse pessoal aqui está vindo aqui, pregando costumes, inventaram umas mentiras, e aí já vieram o pessoal da guarda dos romanos, tiraram aí as roupas deles, tiraram e mandaram açoitar com vara, chamaram o carcereiro da prisão de Filipos e falou, esses caras são perigosos, prende aí, não pode fugir, hein? Se fugisse, ele era condenado à morte, o carcereiro.
E o que faz? O carcereiro vai lá e prende Paulo e Silas na prisão mais funda, lá no chão, com os pés no tronco. Tudo escuro. Então, parece que, ao fazer uma coisa boa, eles receberam uma recompensa muito boa. O que vai acontecer em seguida, você sabe, era por volta de meia-noite. Paulo e Silas cantavam hinos a Deus e os outros presos ouviam. Cantavam e oravam. Toda a prisão está ouvindo. Os caras que foram açoitados. Interessante que eles não ficaram resmungando. Eles não ficaram conversando. Rapaz, será que é de Deus mesmo esse negócio? Não é possível que, se fosse de Deus, nós não estaríamos sofrendo essas injustiças. Vocês estão aí, irmãos? Amém? Se fosse de Deus, estaria tudo... Porque assim, quando tudo está dando certo, a religião evangélica diz, é de Deus. Mas quando as coisas não estão dando certo, então o que é? Não, uma coisa tem aí. Porque a vida tem que dar certo. Eu existo para ser feliz, as coisas têm que dar certo para mim, Deus está ao meu dispor. Vocês estão aí, irmão? Mas Paulo e Silas, eles têm convicção de que estão fazendo a vontade de Deus, amém? Eles estão lá, Senhor, não sabemos o que vai acontecer, mas eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou te dar graças no meio de tudo isso. Eu vou te adorar no meio de tudo isso. Eu vou orar, vou citar uns salmos. Deus é o meu escudo e a minha fortaleza. O cara está preso no tronco, com as costas ensanguentadas. E o que acontece? O que acontece, irmãos, versão curta, é que eles estavam cantando e a prisão tremeu, as portas de todas as celas foram abertas. O carcereiro acorda e olha e fala, nossa, fugiu todo mundo. Fugiu aqueles dois caras. Os caras vão matar, vão querer matar tudo. Ele pega a espada, ali está tudo escuro. Ele pega a espada em algum lugar, ele vai se matar. Mas o Espírito Santo fala para Paulo, grita para ele. E Paulo diz, não se mate, estamos todos aqui. E o carcereiro então traz uma luz, chega diante de Paulo e Silas, se prostra tremendo de medo. Senhor, o que eu faço para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus, você e sua família, não só você, sua família vai ser salvo. Lídia e a sua família foram salvos. E eles então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. E mesmo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles, lavou as feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. 2 famílias. Mais muita gente. Depois a Bíblia diz que eles comeram e tudo mais. Só que aí, Paulo e Silas não podem fugir, senão o carcereiro morre. Paulo e Silas voltam para a prisão. No dia seguinte, eles vão ser libertados. O pessoal chegou lá e falou, já demos uma lição, vamos mandar libertar. Aí o Paulo e Silas falam, então, só tem um problema, nós somos cidadãos romanos. Ninguém podia ter nos açoitado, ninguém podia ter nos prendido sem ter feito um julgamento. Isso não foi certo. Paulo, no entanto, respondeu, Atos 16, 37. Eles nos açoitaram publicamente, sem julgamento, nos colocaram na prisão e nós somos cidadãos romanos. Agora querem que vamos embora às escondidas? De maneira nenhuma, que venham eles mesmos e nos soltem. Por que eles não falaram antes? Por que eles não falaram antes que eram cidadãos romanos? Por que não mostraram a credencial que era um cidadão romano? Ops. Vocês estão aí, irmão? Alguns podem dizer, comentaristas, talvez eles tentaram gritar, ninguém ouviu. Será? E eu penso, só que se você ler mais para frente, quando Paulo vai ser preso de novo no multidão, ele fala, ei, eu sou cidadão romano. Os caras falam, você é cidadão romano? Eu tive que comprar esse direito. Ele falou, não, eu nasci. Então Paulo sabia que podia usar isso.
Mas você imagina que o Espírito Santo falou para ele: você não pode dizer que você é um cidadão romano. E você vai ter que sofrer injustamente. Então o Espírito Santo foi impedindo, guiou até Filipos. Havia algo que precisava acontecer lá, mas eles tinham que ser presos e aceitados. A renúncia de Paulo e Silas gerou a igreja em Filipos. Qual foi a recompensa deles? Pessoalmente, nenhuma. Mas muitas outras pessoas foram abençoadas. Amém, irmãos? Você falaria que não... Vocês entendem o que eles fizeram, irmãos? Renunciaram a um direito legítimo deles, que eles não precisavam. Porque Deus pediu. Sabe, eu fico impressionado às vezes. Lógico que eu sou cristão há mais tempo. Mas eu comecei a perceber que certas coisas só podiam acontecer se nós renunciássemos a alguma coisa. E é impressionante como existe uma quantidade enorme de cristãos que acham que certos milagres, certas coisas vão acontecer simplesmente sem nenhuma renúncia e sem nenhuma obediência, sem momentos difíceis. Essa religião evangélica brasileira, água com açúcar, medíocre, que diz que tudo vai dar certo. Que na verdade está mandando você viver para você mesmo. E Jesus falou: um morreu por todos, para que os que vivem agora não vivam mais para si mesmos, mas vivam para os outros, não. Vivam para quem? Para aquele Jesus. A gente não vive para os outros, meus irmãos, vive para aquele que por eles, por nós morreu e ressuscitou. Então, a segunda história que eu quero contar rapidinho, você também conhece? É a renúncia de Jesus, dos discípulos, de um garoto, de um menino. É a multiplicação dos pães e peixes. Essa história está registrada nos 4 evangelhos. Dos 4 evangelhos tem registro desse episódio. Você conhece essa história, não conhece? Essa história acontece assim: João Batista é decapitado. Ao mesmo tempo, Jesus tinha mandado os seus discípulos de 2 em 2. Presta atenção, os discípulos tinham saído, tinham expulsado demônios, tinham feito milagres. Pessoas tinham sido curadas. Eles voltaram, mas era muita gente, aquele negócio todo. Então diz o texto, não é, em Marcos, que os apóstolos voltaram da missão e contaram a Jesus o que tinham feito. E Jesus disse: vamos sozinhos até um lugar tranquilo, para descansar um pouco, porque tanta gente vinha, não tinha tempo nem para comer. Então eles saíram de barco para um lugar isolado, a fim de ficarem sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir. E pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Quando Jesus chega num lugar de descanso, num lugar que ele fica sozinho, quando ele tem um tempo com seus discípulos, quer fazer uma pausa, o que acontece? Está cheio de gente lá. Está cheio de gente lá, uma grande multidão. E ele teve compaixão dessa multidão. Pois eram como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar muitas coisas. Outro texto diz que também ele curou seus enfermos. E de entardecer, os discípulos foram até ele e falaram: o lugar é isolado, está tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos campos povoados, vizinhos, comprar alguma coisa para comer. E Jesus fala assim: providenciem vocês mesmos alimento para eles. Vocês mesmos. E aí o pessoal fala assim, o pessoal fez conta, tinha um pessoal bom de planejamento, os discípulos, tinha uns caras analíticos. 200 denários de pão. Tinha que trabalhar durante uns 200 dias para a gente alimentar esse pessoal todo aqui. Não tem como, é impossível. Precisamos de muito dinheiro para comprar comida. Quantos pães vocês têm? Ele perguntou, vamos verificar. Eles voltaram e informaram 5 pães e 2 peixes. Eles não foram ver o que tinham. Eles disseram logo que não dava. Você já fez isso com Deus? Não. Diz logo que não dá. E Jesus falou para você, mas você nem foi nem olhar se você tem alguma coisa. Não dá mais para casar. Não consigo fazer faculdade. Eu não tenho dinheiro, nunca vou conseguir. Falou, o que você tem? Eu lembro que eu não tinha dinheiro para fazer faculdade, era caro demais, de engenharia ainda. Não tinha como.
Aí eu consegui um estágio que era igual ao valor da faculdade. Maravilha, não tinha dinheiro, minha mãe patrocinou. Aí não tinha como comer lá. Eu juntava dinheiro, comia um pastel. A faculdade era legal, porque aqui ficava lanchonete. Os caras chegavam, pediam aqueles. Os caras comiam aqueles lanches. Você imagina o que é um cara de 18 anos que acorda às 5 horas da manhã para trabalhar, quando chega de noite, você imagina a fome que tem esse negócio? Não. É que vocês me viram magro, esquelético, né? Quando chegava em casa da faculdade, eu comia 2 pão com ovo. Mas eu chegava lá, não tinha o que comer. Os caras comiam aqueles lanches. Lá no fim do balcão, bem longe. Era bem assim. Ficava a região dos pobres. Era o pastel. Coxinha. E eu comprava o pastel. E tinha vinagrete. Sabe o que a gente fazia? Eu comprava o pastel. Sabe? Aquele pastel tinha queijo ou carne. Mas sabe quando você olha assim? Lá no fundo você encontra aquele negocinho de carne assim, assim. E dava para comprar um pastel. Durante 2 semanas. Depois não tinha mais grana. A gente enchia de vinagrete. Mas, cara, a gente enchia de vinagrete. E saía com o estômago ardendo. E tinha que tomar água, porque não dava para comprar coca. É, irmãos. Tinha uns também. Depois de 15 dias a gente não comia nada. Então, no meio desse tempo, eu conheci a Jesus. Ganhei uma bolsa de estudos. Fui estudar na faculdade de São Paulo, custava mais caro. O emprego veio, amém? E eu comia até, eu conseguia comer até sanduíche agora, amém? Até pão de queijo, que era novidade. A gente não pode desistir, amém? O que é que você tem? Abriu uma oportunidade. É lá, é longe, é lá em Mogi, mas eu vou lá. Sabe, irmãos? Jesus mandou, pegou esses 5 pães e peixes. Sabe o que ele fez, né? Deu graças, botou o pessoal a sentar, repartiu e aí alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. João vai mostrar para a gente. João vai mostrar para a gente. Avance para mim, por favor. Que uma pequena renúncia atrás satisfaz uma grande necessidade. João vai dizer para a gente que tinha um garoto com lanche. O lanche era de um garoto. E um de seus discípulos, então um de seus discípulos, o André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz, um menino, é um garoto, talvez um adolescente, não sei, 10 anos, 12 anos, 13. Com 5 pães de salvado e 2 peixes. Pão simples. Mas o que adianta isso para tanta gente? Mas é acontecer algo tremendo. Uma necessidade. Junto com compaixão. Junto com renúncia, produz o quê? Milagre. Diga isso. Necessidade mais compaixão, mais renúncia igual milagre. Jesus renunciou ao descanso. Os discípulos também renunciaram. O menino também renunciou. E Jesus faz um milagre assim. É um negócio poderoso demais. Ainda sobrou 12 cestos, vocês sabem, né? Ah, o garoto levou os 12 cestos. Não sei. A gente não sabe. Jesus e os discípulos renunciaram ao descanso por causa das ovelhas sem pastor. Compaixão. Jesus quer alimentar a multidão, mas os discípulos, o que eles falam? Não dá. Manda embora, cada um vai cuidar das suas coisas. Mas Jesus não quer mandar essa multidão embora. Até podia. Mas Jesus quer resolver a coisa até o fim. Vocês estão entendendo, não? E Jesus está dizendo, resolva vocês. Vocês não voltaram de uma viagem? Eu não mandei vocês de 2 em 2. Eu não cuidei de vocês lá. Vocês não tiveram tudo que precisaram. Vocês expulsaram demônios, curaram enfermos. Alimenta a multidão. Mas não, pera, isso está falando outra coisa. Como é que vai criar pão? É um desafio novo, mas eles não conseguiam. Jesus quer dar uma resposta, os discípulos querem mandar embora. Os discípulos dizem que é impossível. Mas Jesus quer saber se alguém tem alguma coisa para atender a necessidade. Ninguém tem nada.
Se alguém está disposto a entregar alguma coisa nas mãos dele. Vocês estão acompanhando aí, irmãos? Amém? Paulo e Silas, Jesus está, o Espírito Santo está perguntando assim, você está disposto a fazer um sacrifício por mim? Você está disposto a seguir uma direção que não era que você tinha planejado inicialmente? Mas eu estou com você. Com o que a gente se identifica nessa história? Nessas histórias. Eu sou um na multidão. Eu sou um necessitado. Eu sou uma ovelha sem pastor. Eu sou de milagre na minha vida. Pode ser que seja isto. Mas eu vou dizer para você, se você está aqui nessa reunião me ouvindo, se você veio aqui nesse Dia dos Pais, provavelmente você não é da multidão. A multidão está lá fora, gente. A multidão está cansada, sobrecarregada. A multidão está lá fora fazendo besteira, destruindo a vida. Está lá cometendo pecado. A multidão está lá fora, talvez enchendo a cara, talvez usando droga. Talvez a multidão está lá fora, não sabe o que fazer da vida. Alguns estão pensando em praticar o mal. Alguns estão querendo vingança. Eu não sei. Essa multidão está lá fora perdida. Não sabe o que fazer da vida. Estão mentindo, estão traindo. Ou então está lá fora decepcionados. Estão lá fora tentando lutar, tentando ganhar a vida. E a coisa não dá certo e cai e não sabe mais o que fazer. Amém, irmãos? Mas talvez você esteja aqui hoje e você fala, não, mas eu ainda sou da multidão. Então Jesus está dizendo, ei, mas eu estou aqui. Tem uma resposta para você, amém? Talvez você diga, eu sou um menino que entrega o pouco tudo que tem. Eu sou um menino que está seguindo Jesus. Eu não sou um discípulo, mas eu estou querendo ser. Eu estou ali atrás, eu estou interessado, eu estou vendo. E quando eu vejo que Jesus falou, precisava de pão e peixe, ele fala, eu tenho aqui, eu tenho. Eu tenho. Lembro uma vez que eu sentei com a minha família, eu tive que dizer, olha, aconteceu uma mudança e a gente vai passar um momento de situação financeira difícil. E eu lembro que a mesada que eu dava para meus filhos na época, já faz tempo, né, gente? Nem sei se era, não sei se era real. Não sei se, acho que era real já, né? Devia ser. Era R$10 para um, era 5 para outro. Eu sentei com meus 3 filhos. Tem 4 de diferença cada um. Falei, a gente vai passar umas situações. Porque assim, é quando você não sai mais, você não vai mais para shopping, você não vai comprar mais pizza. Não é? Não que isso era muito frequente, mas vai ser menos frequente ainda. E nós somos cristãos, e nós estamos fazendo tudo certo, nós estamos servindo a Jesus. E a vida devia dar certo para nós, não é isso não? E tem irmãos nossos com muito dinheiro. Convidando a gente para ir para lugares que, mano, só a comida, só o que ele vai gastar com uma pessoa, e eu fazia ali para minha família toda. E está tudo bem com isso, amém? Está tudo bem. Bom. Então eu falo isso para minha família, tudo. Aí Gustavo diz assim, pai, pode ficar com a minha mesada, pai. Você não precisa me dar, viu? Mesada. A Gabriela sabia o valor. Ela falou, Gustavo, não adianta. Nossa mesada não é o que o pai precisa. A menina nem sei se ela ganhava mesada, né? Mas acho que ela também falou. Era pequena. Eu não deixei de dar mesada para ele, sabe, irmãos? Eu não deixei. Eu falei, não, filho. Não, é que nós somos uma família só. Deus está conosco. Estamos cumprindo a missão. Nós não vamos desistir, está entendendo? Isso é só temporário. Talvez você seja o discípulo. Talvez você seja um discípulo. Um dos discípulos. Eu me esforço. Eu quero servir. Eu amo a Jesus. Eu conheço a Jesus. Eu obedeço a Jesus. Mas diante de um novo desafio, eu só vejo limitações e impossibilidades. Diante desse desafio, eu falo, não vai dar. Não é para mim esse negócio. Já aconteceu com você? Não é para mim. Não sei se você percebe, Deus está sempre empurrando a gente para um novo desafio. É ou não é?
Por exemplo, a gente quis ser pais, né? Quisemos ser filhos. Gente, quando você tem filhos, aquele botão, né, de mudança eterna de vida é pressionado para sempre. Vem com muitas coisas boas, mas vem com um monte de coisa que você não sabe a mínima ideia como você vai fazer. Mas existem outras coisas na vida. Você assume uma responsabilidade, você vai liderar uma série, de repente não é aquilo que você imagina, e tem tantas coisas que mudam. Diante do novo desafio, eu limito o que Jesus pode fazer através de mim. Eu fico olhando para mim, o que foi que eu fiz? Eu fico olhando para o meu passado. Eu fico tentando me comparar. E Deus está dizendo, continua falando comigo. Eu acompanhei muita cirurgia cardíaca. Eu vi como o pessoal fazia. Eu trabalhava nas UTIs. E eu vi as equipes, os mais novos abriam, depois o mais experiente mexia. Aí, para colocar a válvula cardíaca, vinha um cabeça branca lá e estava ensinando os demais. Eu fiquei pensando, imagina quando este médico for fazer a primeira cirurgia dele sozinho. Sabe o que eu descobri? Que médico que faz cirurgia cardíaca não faz sozinho. Ele faz com um lado experiente do lado dele, certo? Dizendo, ops, aqui. É assim que o Espírito Santo faz, amém? É assim que Jesus fez com os discípulos, vocês não estão sozinhos, eu vou estar sempre junto com vocês. Mas às vezes nós estamos limitando o que Jesus pode fazer. Olhando só para nós mesmos. Ou talvez você seja o líder. O líder que tem compaixão, que não foge diante da necessidade. Talvez você é Jesus, na posição de líder. Não Jesus, tá? É bom explicar, né? Eu sou Jesus. Não, você não é Jesus. Você faz às vezes as obras de Jesus porque o Espírito dele está em você, ele que faz. É isso aí. Mas você é Paulo e Silas, e Timóteo, e o Lucas. Você está nessa viagem. Você vai lá, eu vou usar você, mas não está dando certo. Vai para o outro lado, mas é aqui, é lá. Então vai agora. Agora você faz uma coisa, não diz que é romano. Espera. Eu preciso que você renuncie uma coisa por mim. Você é aquele líder que tem compaixão. Que diante da necessidade você não foge. Você já aprendeu que você é um líder por quê? Porque você está sendo guiado por aquele que lidera você. Amém, irmãos? Porque você tem cumprido de fazer alguma coisa, por mais simples que seja. Você é aquela pessoa que acredita que Deus faz milagres porque ama as pessoas e não porque as pessoas merecem. Você é o líder que não critica os que não acreditam. Você não critica aqueles que não estão contribuindo. Porque sabe, às vezes eu falo com líderes, e eu já fiz isso muitas vezes. Às vezes a gente fica com expectativas nas pessoas e é normal. Amém, irmãos? Quantos já se frustraram demais com outras pessoas? Às vezes a gente fica frustrado, a gente ouve muita desculpa. Não dá isso, não dá aquilo. A gente fica irritado e o Senhor fala, não critica. Você só pode fazer algo com a sua própria vida. Quantas vezes eu critiquei? E aí quando eu critico, aí o Espírito Santo fala, eu falei, é verdade, Senhor. A minha crítica, a minha insistência não vai. O meu testemunho faz alguma coisa. Se eu ficar criticando você porque você não fez e tudo, não adianta, você não vai melhorar. Melhora com encorajamento. Pastor, estamos fazendo aqui, mas as pessoas não vêm. Ninguém responde, ninguém faz. Para com isso. Paulo e Silas não estão criticando ninguém. O Paulo criticou lá atrás o João Marcos, né? Ele não vai com a gente, não mais e tudo. Depois ele fala, preciso do João Marcos aqui, ele é muito útil. Paulo amadurece, todos amadurecemos. Eu não critico, não reclamo da dificuldade, mas eu foco em Jesus. Eu dou graças pelo que parece pouco. E eu consagro esse pouco para Deus. E em fé eu entrego a quem precisa. Amém, irmãos? Olha, o que você tem hoje pode ser muito. Eu tenho 40 anos de cristão, legal. Alguém pode dizer, nossa, você tem muita coisa. Gente, a minha sensação é que diante do desafio que está na minha frente, eu não tenho praticamente nada. Você percebe, não? Deus sempre está por um desafio para você, onde você vai precisar dele. Ou você não vai conseguir.
Se o desafio à sua frente só depende de você, aí, olha, cuidado com o orgulho, hein? Eu sou como Paulo, Silas, Timóteo, Lucas em Filipos. Fica na cidade, insiste, renuncia ao que é meu direito. Eu sofro injustamente para que outros sejam alcançados. A gente pode se identificar com isto. Jesus não precisa, irmãos, de um exército treinado e preparado. Jesus precisa de alguns poucos cheios de compaixão, que estejam dispostos a renunciar o que teriam o direito de guardar para si. Essa semana na reunião dos homens de honra aqui de manhã, 6h30, 7h30, foi muito poderoso. Eu estou com esses pensamentos na minha mente. Eu estou perguntando a Deus, Senhor, o que a gente tem que falar sobre Atos? O que o Senhor quer que a gente ouça como igreja? E o que acontece é que esse assunto surge, e outros na reunião, é muito interessante. Obrigado aos homens que estavam na reunião aí, obrigado. É muito poderoso. Se eu pudesse ter essa reunião toda semana, nossa, seria maravilhoso ouvir Deus juntos, né? Jesus precisa apenas de poucos com muito pouco, para multiplicar em muita coisa para muitas pessoas. Sabe quando você acha que todo mundo tem que ir? Você está esperando que todo mundo concorde com você, que toda a sua célula vá com você, que todos os... Mas não, Jesus está falando assim, você precisa conseguir uns poucos. Que estejam dispostos a renunciar, sacrificar, em favor de outros e não de si mesmos. Olha um segredo na multiplicação no reino, irmãos, terminando aqui. Em verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele sozinho. Mas se morrer, produz muito fruto. Se a semente não morre, não dá fruto. Se nós não morremos para a nossa própria vontade, não dá fruto. Se nós não morremos para alguns planos, alguns sonhos, não vai dar fruto. Amém, irmãos? Lucas 6,38, deem e será dado a vocês. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, será dada a vocês. A medida que usarem também será usada para medir vocês. Só multiplica o que você entrega. Só multiplica o que você renuncia. Na mesma medida. Uma renúncia pequena, resultado pequeno. 100 vezes 0, 1000 vezes 0, 10.000 vezes 0. Agora você renuncia a 1. Você renuncia a 2. Deu para entender, né? Renuncia a 10. Alguns usam essa ideia para poder arrancar dinheiro das pessoas. Mas não é isso que Jesus está falando. Amém, irmãos? Jesus respondeu, Marcos 10:29. Digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do evangelho, não por causa de si mesmo, não por causa do seu ministério pessoal, não por causa de construir algo para Deus, mas não é para Deus, é para você mesmo. Ninguém que faça isso por mim e pelo evangelho deixará de receber 100 vezes mais no tempo presente, em casas, irmãos, irmãs, filhos, campos e com eles perseguição e na era futura a vida eterna. Deus só multiplica aquilo que você renuncia. Deus só faz frutificar aquilo que se dispõe a morrer. Sem renúncia não há multiplicação, sem obediência não há transformação. Dá para construir uma família sem renúncia? Não. Dá para criar filhos sem renúncia? Não. Dá para fazer discípulos sem renúncia? Dá para edificar o reino sem renúncia? Não. Dá para ser próximo do reino de Deus sem renúncia? O pessoal quer ser próspero, quer que seus projetos deem certo, mas não consegue renunciar nem 10% da receita. Quer que a sua empresa seja próspera. Não pergunta a Deus como é que usa essa empresa para glorificar a Deus. Não diz assim, parte da receita dessa empresa aqui não pertence a mim, eu vou usar isso para o Senhor, porque o Senhor quer. Amém, irmãos? Não multiplica. Vale para qualquer área. Nós estamos no Dia dos Pais e esse mundo precisa de pais e mães espirituais, irmãos. Pessoas como essas aí que renunciam a alguma coisa.
de pessoas que renunciam a si mesmo para que outros sejam edificados. Isso é paternidade, amém? Está claro isso, não? Paternidade. O caminho do crescimento, da maturidade, é a paternidade. É da renúncia a alguma coisa em favor de outros. É dar sua vida para que outros tenham sucesso, é participar da alegria de Jesus, quando faz as mesmas obras do Pai. Agora, você percebe? Eu posso, assim, eu já via pessoas tristes por nunca renunciarem. Elas estão sempre reclamando. Elas estão sempre insatisfeitas. Mas as pessoas mais alegres que eu vi, e eu mesmo, os momentos mais alegres que eu experimentei, foi quando eu renunciei. Foi quando eu fiz algo não para mim mesmo, e de repente eu vi o que Deus fez com aquilo. Eu posso contar alguns testemunhos aqui, mas não vou falar da minha vida. Se bem que se eu falasse sobre isso, eu estaria glorificando a Jesus, porque foi Ele que fez. Mas a tristeza é ver cada vez mais cristãos querendo ter e puxar. E aí eles estão sempre frustrados. Estão sempre insatisfeitos, estão sempre esperando alguma coisa acontecer. Eu lembro uma vez que uma pessoa me disse, mas se Deus me pedisse, eu renunciaria a tudo. Se Deus me pedisse, eu venderia as minhas empresas. Falei assim, não. Ele já te pediu. Ele já te pediu, já pediu o seu tempo, ele já pediu tudo que você tem. Começa a renunciar agora, amém? Não dá para renunciar 1 hora por dia para estar com ele, fazer uma devocional, ler a Bíblia? Oh. Dá para renunciar a 10% da sua receita? Isso é a lei, isso é o mínimo. E a graça é acima da lei. Na verdade, tudo é dele ou não é? É tudo dele ou não é? Então ele pode pedir tudo. Mas ele não pede tudo. E só quem pode pedir é ele, amém? Eu não posso pedir para você. Eu posso desafiar você com o meu testemunho. Eu não posso pedir para você. E o final, a pergunta final é, para quem a gente está renunciando? Pode subir a banda aqui? Para quem você está renunciando? O menino entregou pouco tudo que tinha para quem? Para Jesus. Sabe, eu vejo pessoas na igreja renunciando para as pessoas. Se entregando para as pessoas. Eu faço tudo pelo meu grupo, mas eles não veem o que eu faço. Eu faço tudo pela minha família, mas eles não reconhecem. Eu faço tudo por esse ministério, mas ninguém me honra aqui. Quando você começa a ouvir, ninguém me honra aqui, ninguém me honra aqui, ninguém me honra aqui, ninguém me reconhece aqui, o problema está com você. Digo por experiência de ter passado eu mesmo pela situação. Quando eu fiz um monte de coisas boas. Todo mundo tem que ver agora o que eu faço. Eu causei prejuízo, foi tão difícil. Deus fechou tudo. Fui até enganado por um estelionatário. Porque Deus não pediu aquilo. Paulo e Silas entregaram tudo que tinham a Jesus, sem esperar uma recompensa. Se entregamos para as pessoas e não para Jesus, meu irmão, presta atenção. Nós vamos nos decepcionar. Eu já vi pastores desistirem, líderes de células desistirem, ministros desistirem. Pessoas boas. Porque quando eles estavam fazendo, eles disseram que era para Jesus, mas não era. Eles estavam entregando para as pessoas. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer aí, meus irmãos? É lógico que a gente entrega para as pessoas. Porque não tem como você servir a Jesus sem entregar algo para as pessoas. Mas esse grupo de musical aqui vier aqui para fazer algo bonito para as pessoas, vai ser uma frustração. Aí depois não vai ter unção também. Tem tanta gente cantando bonito. E não acontece absolutamente nada. Recebe o aplauso e é o aplauso que vai ter. Se entregamos esperando recompensa ou reconhecimento, nos frustramos. Porque se a gente não entregar para Jesus, não multiplica. E não vai dar frutos, amém, irmãos? Então eu vim dizer para você aqui hoje, e para mim também. Porque eu tenho perguntado a Deus, Senhor, diante de tantos desafios. O Senhor quer que a gente cresça, o Senhor
São tantas pessoas que precisam de respostas e ajuda. E a gente quer correr e atender todas as pessoas, não é isso não? E o Senhor fala, não, filha, primeiro eu. Primeiro você fica comigo. Primeiro você separa tempo comigo. E você faz o que eu te pedi. Às vezes é até fácil dar dinheiro. Para algumas pessoas é fácil pôr a mão no bolso. Difícil é quando o Senhor fala, você pode separar 1 hora do seu tempo para mim? Você pode não fazer muita coisa agora e me ouvir primeiro? Sabe, às vezes nós estamos tentando dar resposta para as pessoas e nós temos que dar resposta para Jesus. Se eu responder a Jesus, eu vou responder às pessoas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Amar pessoas e fazer discípulos requer uma renúncia. A gente escreve isso aqui na tela, desafiamos toda essa igreja, mas requer uma renúncia. Você pode sentar aqui e frequentar as reuniões, vai ser bom. Mas você vai sair assim, sempre com uma insatisfação, algo está faltando. Porque enquanto você não começa a dar, você não começa a receber satisfação. Enquanto você não renuncia a alguma coisa. E agora você não tem aquela desculpa, eu só tenho 2 pão e 1 peixe. Não é o que você tem. É o que você entrega. As recompensas existem, mas elas nem sempre serão suas. Tudo bem com isso? A maioria das recompensas ficará com os que são alcançados pela sua renúncia. São os filhos que vão ser recompensados. A maior recompensa dos pais não vem para eles quando renunciam, vem para os filhos. Isso também vale espiritualmente, amém, irmãos? Mas se você desistir porque os filhos vão te agradecer, se você esperar que alguém reconheça, ei, deixa eu dizer, alguns vão reconhecer, fique feliz. Alguns vão te criticar, continue feliz. Alguns não vão falar nada, não tem problema. Aquele que te chamou diz, filho, filha, que muito bom. Você é uma filha fiel, você é um filho fiel. Eu estou com você. Você consegue ficar satisfeito com a alegria das outras pessoas? A alegria de Jesus é suficiente para satisfazer você. Porque se é, olha, você é a pessoa mais feliz da terra. Vamos ficar de pé? Sonda-me, Senhor, Sonda-me. e me conhece. Meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como onde sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me,
sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. A gente não tem dimensão do que Deus pode fazer. Nós estamos fazendo pequenas coisas por pessoas. A gente não tem dimensão do que Deus pode fazer. A gente não tem dimensão das recompensas que Ele quer entregar. Então, meus irmãos, eu quero convidar você a não sentir menos de maneira alguma, mas também não ficar parado no seu lugar e dizer: Senhor, Tu podes me usar da maneira que Tu quiseres. Senhor, eu quero entregar tudo para Ti, eu não quero entregar para pessoas. Quando eu estava aqui perguntando ao Senhor o que eu posso dizer para nós, diz que eu estou vendo a renúncia de cada um. Eu vi também quando você renunciou pelas pessoas e foi frustrado. Mas eu vi o seu coração e tudo bem, eu também recebi isso. Mas eu quero que você continue, meu irmão. Eu quero que você entenda que a recompensa que eu distribuo não se limita a você. As recompensas que eu entrego são para todas as pessoas. Não importa se você acha que tem muito pouco. A única coisa que importa é que eu posso fazer milagres, que eu só preciso de poucos com muito pouco. Então não diz o que você tem é pouco. Pega o que você tem e usa. Faz isso, só você pode fazer isso, meu irmão. Não tem como fazer uma oração de entrega porque é sua. O que Deus deu a você, não deu para mim. O que Deus deu a você, só você pode renunciar. Pergunta para o Senhor: Senhor, eu tenho uma vida aqui e eu quero alcançar algo além da minha própria vida. Sabe, irmãos, eu vejo o clamor de Jesus, esperando cristãos nesses tempos que se importem mais com a vida de outras pessoas do que aquilo que podem conquistar para si mesmos. Ele vai abençoar você, ele não vai faltar nada para você. A provisão sempre chega antes, meu irmão. Agora você precisa apenas dizer: Senhor, eu vou seguir o teu caminho. E se não foi por um lugar que eu pensei, tudo bem, mas eu vou permanecer. Coloca a mão no seu coração e faz isto. Vai entregando. E eu quero contar para você uma breve história que eu ouvi da Karina e do Fábio. A Karina disse que quando chegou nesta igreja nunca conheceu. Ela está aqui há mais de 20 anos. Hoje a Karina, nossa, ela é coordenadora de células, ela faz parte da nossa diretoria, ela e o Fábio nos ajuda em tantas coisas com os casais. E hoje eles são pessoas que têm uma influência. Muitas pessoas, durante mais de não sei quantos anos, tiveram célula na sua casa, mais de 15, 20 anos, e muitas pessoas alcançadas. Mas ela contou quando ela chegou aqui, não entendia de nada. E o Edson e a Najara cuidaram dela, e a Najara cuidou dela. E um dia ela chegou com muita dor de cabeça na casa da Najara. A Najara falou: deita aqui na minha cama, toma um remédio. Cobriu ela, apagou a luz e falou: descansa. E ela falou que quando ela estava deitada lá, ela falou: existe um lugar assim? Existe um lugar onde as pessoas se importam? Agora o Edson e a Najara são pastores da nossa comunidade, amém, irmãos? Você entende o que Deus está fazendo? Não? Você não sabe o que Ele tem. Você nunca vai entender as recompensas. A Karina não podia imaginar, nem a Najara podia imaginar. Isso acontece com tantas histórias, amém? Um dia eu perguntei para Deus: será que eu fiz? Valeu a pena? Naquele dia chega um rapaz e fala: ô tio, conheci Jesus na sua aula de escola dominical, de domingo lá. Se você não falasse, eu não teria conhecido a Jesus. Ele era um rapaz rejeitado, abandonado. Olhei um juiz, ele escreveu um livro e mandou para mim. Ele está lá na Bahia dizendo: obrigado, porque eu conheci Jesus. Mas eu era um jovem que não fazia ideia. Ele tinha um juiz na minha sala e um pastor estava sendo formado. Amém, irmãos? Eu só fui lá todos os domingos, mesmo sozinho, quando não tinha auxiliar, porque eu tinha uma criança lá.
Tinha uns meninos que precisavam da gente. E eu não tenho habilidade nenhuma artística. Mas eu sei que Jesus estava lá. Amém, irmãos? Você receita o desafio de fazer alguma coisa. Amém, irmãos? Tem tantas pessoas que você está fazendo hoje, você não tem ideia de onde vai chegar. Mas talvez um pequeno gesto que você faça hoje mude a história de muitas pessoas. Amém, irmãos? Senhor, eu oro agora, Senhor. Vamos, colocar a mão no seu coração. Senhor, eu oro para que esta igreja, para todos nós, entendermos que o Senhor pode fazer muito com pequenas coisas. Com receber alguém e colocar para deitar na própria cama. Com ensinar uma criança numa sala, você não sabe o que vai ser. Por ser fiel nas pequenas coisas que pede. Há tantas pessoas aguardando grandes coisas de Deus. E deixando de fazer as pequenas tão simples. Que mudam a história de tantas e tantas pessoas, Senhor. Senhor, nós queremos ser esta igreja que responde a Ti, Senhor, com o pouco que nós temos. Nós entregamos este pouco nas Tuas mãos, porque nós sabemos. Estende as Tuas mãos e entrega para Ele. Fala, Senhor, eu entrego o pouco que eu tenho aqui. Sempre é pouco diante do desafio à frente. Mas Tu vais pegar este pouco e vai transformar em muito. Comprometa-se com o Senhor. Diga, Senhor, eu quero renunciar para Ti meu tempo. Eu quero Te dar o meu tempo, eu quero Te dar as minhas horas. Você precisa de tempo, meu irmão. Começa a gastar mais tempo em oração com Deus. Oh, Jesus, obrigado. Nós queremos ser uma igreja que é um farol. Nós queremos ser as Tuas mãos e os Teus pés. Porque a verdadeira alegria está nisso. Em fazer algo, Senhor, que não tem como objetivo apenas nós mesmos. Mas entregar tudo a Ti. E o Senhor sabe o que fazer com isto. Eu declaro que a partir de hoje haverá muita multiplicação, haverá muita recompensa, haverá muita alegria, Senhor. Não podemos não enxergar agora, mas nós já podemos ver milhares de pessoas alcançadas. Somos poucos hoje aqui, Senhor, mas esse pouco vai se transformar em muitos, porque essa é a Tua vontade. Amém, 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 amém. Glória a Jesus. Como o farol que brilha à noite. Sonte. Abraça seu amigo aí, fala. Você é isso aí que tá cantando, ó. Você é isso aqui, ó. Fala pra ele. Graça e paz. Ótimo domingo. Da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como onde sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que atrado ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.